RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. A RDC TV inicia hoje uma série de entrevistas, agora com candidatos que disputam 2 vagas no Senado pelo Rio Grande do Sul nas eleições 2018. Queremos proporcionar, é claro, um amplo espaço para que os gaúchos e as gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a serem nossos representantes no poder. A nossa grande cobertura de eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador no dia 24 de setembro e também os candidatos a vice-governador em 1º de outubro com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes do dia da votação. Nesta noite, recebemos aqui no nosso estúdio o candidato Homer Guess, do PSOL. Comigo aqui também ajudando na entrevista o meu colega, jornalista Vitor Dalla Rosa. Serão 3 blocos. Após a apresentação, o candidato irá responder questões relevantes, então, em pauta no Senado. Muito boa noite, candidato. Obrigado pela presença. Eu vou fazer uma pergunta aqui que a gente já fazia para os candidatos a governador e também ao ex-governador, que é uma oportunidade aí de aproximar o candidato também do seu eleitor. Quem é o candidato ao Senado, Homer Guess? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cláudio. Isso. E a todos que nos assistem aí. Nós começamos na política muito cedo. Eu comecei com 14 anos de idade no movimento estudantil, né? Lutando aí, vendo daquela época, final de ditadura ali, década de 80, 81, 79, 80, 81, lutando pelas coisas que nós achávamos justas e corretas. Posteriormente, eu entrei mais no movimento comunitário, eu fui secretário da Fazenda no município de Viamão, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Administração no governo do prefeito Tapir Rocha, em Viamão. Depois me elegi vereador por 5 vezes, fui vereador de 5 mandatos, perdi 4, uma de suplente, mas assumi. Posteriormente, eu concorri a prefeito na última eleição, então fiquei sem mandato. Sou advogado, professor de direito administrativo, né? E dirigente do PSOL no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Então essa tem sido a trajetória, uma trajetória de muitos anos aí de advocacia e de política, né? De política também, né? Candidato, o senhor, bom, acho que é bom a gente explicar, mais ou menos também para o nosso telespectador, o que significa o Senado, né, dentro do contexto do Parlamento brasileiro, né? O Senado que é o órgão que representa o Estado, né? Os entes federados lá dentro lá no Parlamento, enquanto a Câmara representa o cidadão, né? Agora, o senhor tem uma proposta, no mínimo, curiosa. O senhor está querendo ir para o Senado para acabar com o Senado. Exatamente isso. A gente pretende, com o processo eleitoral, abrir uma discussão na sociedade gaúcha e brasileira sobre a real necessidade da existência do Senado. Porque para nós o Senado não tem necessidade nenhuma, né? Então, mas precisamos explicar para as pessoas por que temos que estar lá e como vamos fazer. Porque, na verdade, o pessoal tem que entender que nós somos uma falsa federação. Começa por isso. O Brasil, como tudo que copia dos americanos, copiou muito mal a questão da federação. Nós não somos uma federação. Nós não nos formamos e nos unimos como federação países, né, unitários, países independentes que se unem para formar a federação, como foi a questão da extinta União Soviética, como é os Estados Unidos, que havia diferenças com relação ao regional. Então, nós já começamos mal, né? Nós não somos uma federação. E a principal característica de uma federação, Vitor, é o fato que uma federação, a competência de legislar e a competência de legislar sobre tributo e a competência de arrecadar sobre tributo, o eixo básico de uma federação, é do Estado membro. E no Brasil é completamente o contrário. O Estado membro não legisla. Quem legisla e tem competência de legislar é a União, né? A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que tem Estado que autoriza o uso da maconha, autoriza o casamento afetivo, autoriza, por exemplo, a pena de morte, e outros não, né? Nós temos 62% dos estados americanos autorizam, por exemplo, a liberar da maconha. Então, lá existe realmente uma verdadeira federação. O Brasil é completamente contrário. A União tem competência exclusiva de 100%, imagina, da questão de legislar sobre tributos e também sobre outras matérias, 100% sobre penal e tal, e tem uma grande concentração da arrecadação. O Brasil é tão absurdo isso que parte da arrecadação do município, por exemplo, vai até Brasília para depois voltar só para o que nós chamamos de carimbar essas verbas. E exatamente a União tem esse tipo
de atuação para manter os estados como seus reféns nas questões das dívidas, dos empréstimos, porque se ele não faz isso, ele não recebe as dívidas, né? Então, nós começamos assim, nós não temos uma federação. Então, não é tão significativo isso do ponto de vista jurídico, que a própria Constituição não tem um capítulo sobre federação. Diz só no primeiro artigo lá que o Brasil é uma república federativa. E não tem a questão do Senado num capítulo que dissesse quais são essas funções do Senado. Porque nós conhecemos a função do Senado, essa que nos passam nas universidades. O Senado é o organismo que tem que regular as disputas, as questões entre os Estados-membros, né? Isso não está na nossa Constituição. Nossa Constituição nem sequer deu essa definição. Bom, o que acontece? O Senado, ele na verdade, a história dele vem lá do Império, para acomodar quem? Os coronéis, os amigos do rei, aqueles caras todos. Então, acabavam acomodando esses caras aí. Teve a época no Senado brasileiro que era vitalício, era senador até morrer, né? E em 1889, como se discutia então o nosso ingresso como república, a população debatia muito a questão do fim do Senado, porque não tinha serventia nenhuma, como não tem hoje, nenhuma. Mas eu digo isso, quer dizer, em 1889 a população já não queria mais o Senado e nós estamos 120 anos depois e a população não fala nada. O Senado Federal hoje, ele custa 4 bilhões e 200 milhões ao ano. 30 milhões, olha essa, 30 milhões por senador ao ano. 9.585 funcionários para atender 81 parlamentares. 9.585 funcionários para atender 81 senadores. A Santa Casa de Misericórdia, eu tenho dito isso, tem 8.200 funcionários. Faz 21 mil atendimentos ao dia. A Santa Casa tem 8.200 funcionários, faz 21 mil atendimentos ao dia. E o Senado tem 9.585 para 81 homens. Quer dizer, então o Senado, ele tem sido, se nós prestarmos atenção, uma casa de acomodação dos políticos em fim de carreira, daqueles que precisam de foro privilegiado, fim de carreira, no sentido da Rio Grande do Sul tem ou tal estado tem um cara que quer ser candidato a governador, o ex-governador, mas também passando mais tempo que acomodar esse cara vai lá no Senado. E os fins de carreira da RBS. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos características de fim de carreira da RBS, foi assim com o Bisol, foi assim com o Zambiase, foi assim com o Fogaça, foi assim com a Ana Amélia e continua sendo com o Lazier Martins. Então, sobre os aspectos da inutilidade do Senado, ele não tem utilidade nenhuma. Se vocês pensarem, vocês vão sempre dizer o seguinte: fulano foi 20 anos, como nós tivemos um senador, e não fez nada. Outros dizem que tem fulano aí que está 18, 20 e pouco, também não fez nada, mas claro, não vai fazer nada. O Senado não tem serventia nenhuma. Como é que ele vai fazer? Então, no Brasil hoje, não há diferença entre o senador e o deputado. Não há. A única diferença que tem são as regalias. As regalias monstruosas e é tão grande a regalia que é 8 anos o mandato desses caras. Bom, então, tem outra função que diz assim, como casa revisora. Exato. O Senado, como casa revisora, é um grande problema no Brasil, porque ele só protela as coisas. Projetos de lei no Brasil leva 10 anos, 15, tem projetos tramitando há anos. Quer dizer, por que nós precisamos de uma casa revisora quando a Câmara dos Deputados, com 513 homens, outro absurdo, tá? Tem 25 comissões e tem comissões com 66 deputados, quase um Senado. Opa, então passa em 25 comissões, 3, 4, 5 a matéria, e ainda vai para plenário 2, 3, e casa revisora. Mais ainda, muitas vezes quando temos que formar comissões no Congresso Nacional, para aquelas comissões chamadas comissões mistas, que são compostas pelo Senado, as comissões de inquérito, várias estão paradas há muitos anos, porque o Senado não indica os caras. Porque são muitas comissões e eles são poucos. Então também, como casa revisora, hoje é uma casa que protela monstruosamente. Outro fato, dizem assim, o Senado, para representar os estados, cada um, e de forma igualitária, vai 3 de cada lado. Os senadores não votam pelo Estado. Nunca a gente vê, votam pela bancada. Eles votam por determinação da bancada ou do governo. Então, quando as votações se dão no Senado, não se dão um embate Estado contra Estado. Se dão a bancada do PMDB fechou que fechou, não é o Estado do Rio Grande do Sul. A bancada governista tem tal posição, a bancada governista. Então, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, eles votam aprovando ou constituindo maiorias. E não os interesses locais. Porque não tem, como eu disse na Constituição, e poderia ter, deveria ter, exatamente isso, que competisse só ao Senado, né? As questões de regulamentação das lutas entre Estados e das diferenças. Por exemplo, nós temos muita guerra fiscal entre os Estados. Nunca foi discutido. A própria Lei Candir, que é um grande problema do Estado do Rio Grande do Sul, por que na época isso teria que ser só para o Senado? E o Senado deveria levar em consideração que o Estado do Rio Grande do Sul é altamente prejudicado.
Houve esse debate? Não houve esse debate. Não há nenhum debate. Então, o Senado, quem me critica, mas tu quer acabar o Senado? É um absurdo. Eu pergunto, então me diz para que serve. Ninguém sabe dizer. Às vezes os caras que me perguntam isso, que eu digo, tá, então me diz para que serve, o cara dá uma voltinha e sai caminhando quieto, assim. Não sabe responder para que serve o Senado. A Câmara Federal poderia fazer esse papel do Senado? Exatamente. Hoje, as funções do Senado é um artigo da Constituição, o artigo 52 da Constituição estão as funções do Senado. As funções do Senado é aprovar as indicações para o Banco Central, para o Procurador-Geral da República, algumas coisas com relação ao exterior e empréstimos, certo? Esse artigo 52 pode ser totalmente absorvido. Sem nenhum problema, pode ser absorvido pela Câmara dos Deputados. Não há problema nenhum nesse sentido, quer dizer... Nesse formato como está a Câmara hoje. No formato que está hoje, não teria, já tem o cara demais, tu pega esse artigo 52, dá para ela a função disso. Bom, algumas pessoas então perguntam, tá, mas eu vou lá, como é que se faz isso? Vai para dentro para terminar. É porque a própria Constituição dá a possibilidade da democracia mais real que existe num país, que é o plebiscito, né? A maior democracia que existe é o plebiscito. E nós podemos fazer um plebiscito para que o povo decida sobre a extinção do Senado. Por quê? Exatamente porque, como eu disse, não há um capítulo sobre federação. O Senado está lá na bicameralidade, onde é no capítulo da República. A própria República inteira pode ser eliminada através de um plebiscito, tanto que nós tivemos um plebiscito há 2 décadas, não me lembro qual foi o ano exatamente, se nós queríamos continuar com a República, a monarquia ou o parlamentarismo. Então nós precisamos 27 assinaturas de senadores para que nós possamos chamar um plebiscito para 2022 e o povo, junto com a eleição, decidir pelo fim do Senado. Quer dizer, é um debate que nós temos que fazer na sociedade, porque é um absurdo, assim, é uma casa apenas, né, para 81 caciques, praticamente, 32 dos 81 senadores estão envolvidos na Lava Jato. Né? Então, é uma casa também para os caras se acobertar do foro privilegiado e um custo extremamente alto para o país, né? Um custo extremamente alto para o país. Então, mas claro que durante o tempo que nós estivermos lá, nós temos outras pautas que nós vamos depois trabalhar. Falando em pautas, né, candidato? O senhor falou dessa questão, o senhor tocou muito na questão do Pacto Federativo. Me parece que essa seria uma pauta importante do senhor, então, mesmo que num sistema unicameral. Exato. O Brasil necessitaria efetivamente que nós tivéssemos o Senado e que tivesse uma grande construção de um pacto, um verdadeiro pacto. Por que o Brasil necessita muito disso? Porque o Brasil é continental. Tu não pode dizer que as mesmas coisas que nós temos em termos de cultura e tal do Rio Grande do Sul é a mesma do Norte, né? Tu não pode dizer, em alguns lugares as questões indígenas são muito fortes, por que a lei vai ser a mesma? A lei não pode ser a mesma sobre certos aspectos. Como aqui, nós há muitos anos atrás, todo mundo andava com uma arma na cintura, em outros estados não, como a questão com relação ao meio ambiente, de árvores e tal, que em outros estados não teria problema. Então, nós temos que ter um pacto sobre vários aspectos, inclusive esse aspecto da guerra fiscal que acontece no país, né? Quer dizer, um estado bota lá alíquotas muito mais baixo, com concorrência às vezes com o do lado, então esse tipo de coisa teria que ser regulado. Mas quando eu digo pacto federativo, eu digo, na verdade, a mudança do peso, né, dos entes em relação ao governo central, né? Principalmente em relação à questão da distribuição de tributos, hoje que ela é concentrada, né, dos impostos que ela é concentrada na... Não, exatamente, porque para nós termos uma federação, nós temos que ter os princípios da federação, que um é esse aí. Hoje, 62% dos tributos vão para a mão da União para voltar um X de tributo para baixo, mas a União ainda fica, a União que não produz nada, fica com 39% para ela, mas 62% vai lá em cima. Na verdade, então, fica 38, alguma coisa que ainda fica no estado e no município, né? Essa é a grande necessidade de um pacto. Exatamente, primeiro, tentar que possamos ter essa linha bem definida, né? De que os Estados-membros tenham o poder de legislar e arrecadar exclusivo, e não a União como ao contrário. Mas também tem as questões legais, como eu digo, né? São situações muito diferentes. Nós temos estados muito diferentes um do outro para que uma lei seja igual para todo mundo, né? Mas no caso, por exemplo, o senhor citou o caso dos Estados Unidos. No caso dos tributos, se fosse realmente uma federação, os estados poderiam escolher livremente o valor dos seus tributos. Por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um valor para o emplacamento do automóvel muito mais caro do que Santa Catarina.
No caso de uma federação legítima mesmo, como os Estados Unidos, os estados poderiam ter essa escolha da tributação? Não. Nos Estados Unidos, quando a gente fala em competência legislativa, é poder criar o tributo. Hoje a Constituição diz que quem pode definir e criar tributos, nós temos X tributos, né? Tá. ICM, TBI já definido. Quem pode criar o tributo é só a União. Quer dizer, o Estado não pode criar um tributo novo. Para começo de conversa. O Estado pode, sim, ele legisla sob a alíquota, isso sim, mas não sob a competência de criar o tributo. Eu quero mais esse ou aquele, ou deixar de fazer, ou fazer um tributo único para o Estado, como a gente fala na questão de uma reforma tributária e tal. Então, nos Estados Unidos, a concentração, criação do tributo, quais o tributo que quer, o tipo que quer, é do Estado membro. A União nos Estados Unidos, ela tem uma arrecadação ligada à defesa da soberania, à defesa do Estado americano. Por isso, os americanos fazem muita guerra, porque esses tributos decorrentes da guerra são da União. E enquanto os do Estado, entendeu? São todos os demais. Não, fica, arrecada, não tem esse tipo como nós aqui, que sobe para a União, carimba e te devolve atrasado, com perna de anão. Agora, falando em tributos, né, o senhor falou em guerra fiscal, e falando também já da questão dos interesses do Estado, né? Se discute muito a homogeneização do principal tributo estadual, que é o ICMS, através da criação do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que seria um imposto único que tornaria os estados iguais, né, nessa questão da disputa da guerra fiscal. O que o senhor pensa a esse respeito, candidato? Eu acho que nós teríamos que discutir toda a questão tributária, né? Toda a carga. Nós temos uma carga tributária absurda, né? Que quando, por exemplo, a Lei Candir isenta, né, a questão, por exemplo, do tributo para exportação, na verdade, altera, sim, claro, a concorrência dos nossos produtos, mas o que encarece o nosso produto é a produção deles, são os tributos que estão na produção, né, nossa. Então, a carga tributária brasileira é muito alta, muito grande. E, por outro lado, quem paga tributo no Brasil é classe média pobre que paga tributo. Porque quem tem, ou quem tem os meios de produção, ele, quando aumenta o tributo, geralmente ele bota no preço, né? Ele tem sempre uma saída, né? Ele acaba botando no preço. Agora, nós termos, por exemplo, uma unificação da carga tributária no país inteiro, isso é uma coisa que realmente nós deveríamos instituir, né? Aqui no Rio Grande do Sul, particularmente, nós temos dois problemas sérios, né? Um é a sonegação. Que se nós recuperássemos um pouco da sonegação. E o segundo é isenções. São isenções demais para os empresários, para as empresas e tal, né? Sobre o fator de dizer que isso contribui na competitividade ou coisa. Eu não acho, né? Na verdade, como eu digo, assim, existe também uma tributação muito forte na produção das coisas, né? Mas e como essa sonegação já é um problema antigo, os candidatos a governador também, os candidatos a vice-governador também comentam muito isso. Como resolver o problema da sonegação? Porque parece ser muito claro, uma questão de fiscalizar mais a questão da cobrança dos impostos. Mas isso não se faz na prática? Quer dizer, meios deve ter. Não sou um cara especialista na questão da fiscalização. Meios deve ter. Por quê? Por que o trabalhador é tributado no fim do mês certinho? Não tem erro, meu. E se errar, devolve depois? Não, ou não devolve, te tira. Porque o trabalhador, a classe média, paga no fim antes do e mês, vê depois. Paga até antes. Paga antes para ver se pagou a mais, vai receber depois. Quer dizer, então, o sistema tem para criar isso. Claro que o jogo de interesse da classe dominante, que acaba sempre elegendo os governos, são eles, que porque de uma certa forma são os formadores de opinião, eles têm as suas bancadas, e hoje a gente vê bancadas no Congresso, bancada em todo lugar, que defendem muito empresariado e que atende aos interesses deles. Então, meio tem que ter, lógico que vai ter que ter um meio que não tenha a sonegação nesses níveis, né? Nós temos uma prática. O cara vai com a empresa maravilhosamente bem, tá? Todo mundo tá crescendo, daqui a pouco tá com uma baita de uma dívida, daqui a pouco quebrou, foi embora e ficou aquela baita dívida, mas ele tem uma coisa no outro lugar. Então, nós temos que criar um mecanismo para sonegação. Agora, as isenções são absurdas, né? Nós temos isenções monstruosas no estado do Rio Grande do Sul aí. E por outro lado, a nossa dívida, né? Eu acho que é uma dívida que deve imediatamente ser suspensa e também nós temos que fazer uma auditoria nela, né? Uma auditoria nessa dívida, porque e aí entra o Senado. Essa é uma das atribuições do Senado que eu digo sempre. Veja bem, o Rio Grande do Sul tem uma dívida que é impagável, do seu ponto de vista que ele ocupa um percentual muito grande do que se arrecada. Essa dívida vem sendo o quê? Renovada de acordo após acordo. Ora, mas como o Senado
dá ao ente Rio Grande do Sul a capacidade de endividar-se mais, de negociar uma dívida, quando ele não tem mais capacidade de endividamento. Quem é numa empresa privada de empréstimo, de oferecimento de crédito, como o banco, o cara vai dar para um cara que não tem capacidade de endividamento, porque ele está na rua. E nossos senadores vêm fazendo isso há muito tempo, quer dizer, tem responsabilidade sobre isso, né, da capacidade de endividamento do Estado, que nós estamos assistindo há muito tempo, que não tínhamos, né, essa capacidade, né. Só aproveitando o gancho, né, Claudio, dessa questão da dívida, está em curso, né, um processo de renegociação da dívida do Estado, né, com uma carência aí de alguns anos, para um processo que ele é apontado como a solução para a questão fiscal do Rio Grande do Sul, mas também é criticado muito em função dos termos, né, dessa renegociação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor como senador, como representante do Estado no Senado, como é que o senhor trabalharia em relação a essa renegociação? Essa negociação que é ofertada, né, pelo governo federal, pela União, e que exige dos estados que tenha uma série de medidas para que possa o Estado, então, fazer essa negociação, ela é um absurdo em termos do prejuízo que a União, ou da impostura, assim, da União tem para o Estado membro, assim, porque a União hoje pede uma série de coisas, como não dar aumento de servidores por tantos anos, vender estatais, quer dizer, isso tira, porque nós temos hoje um sistema federativo, ele diz que são 4 entes, né, município, Estado, União e o Distrito Federal, que eles são independentes, né, na verdade são entes independentes, a federação tem entes independentes. Ora, mas como tu é independente, se tu para fazer uma renegociação da dívida, é a União que diz para ti que tu não pode dar aumento aos servidores. Quer dizer, isso é um absurdo, quer dizer, como senador, eu acho isso uma agressão ao Estado. O Estado não tem que vender as suas coisas, ao contrário, nós temos que ter mais patrimônio. Quando um cara na nossa família mesmo tem 3, 4 terrenos, começa a vender 1, vender 2, vender 3, quando tu vender o último, nós queremos ter mais patrimônio para garantir os momentos ruins, né? Os momentos de dificuldade. E a gente não enxerga isso, quer dizer, daqui a pouco estão vendendo algumas estatais que não dão prejuízo, como a Sulgás, por exemplo, que é bom tu arrecadar para o Estado, Banrisul, vão lá seguido e tiravam dinheiro. Há poucos anos atrás, quando a CE recebeu 3 bilhões, não me lembro quanto é que foi, do governo federal por uma dívida que tinha, o Estado pegou na mesma hora e utilizou, porque a empresa estatal estava contribuindo com a sua parte. Então, o problema são as exigências da União com relação ao Estado, quer dizer, não pode o Estado se submeter a tantas vender estatais, não dar aumentos, uma série de coisas. Eu combateria isso como senador, né? É que daí o Estado, a União diz que se não cumprir o dever de casa, como eles chamam, não terá novos empréstimos e novos investimentos. Aí não fica uma coisa, um círculo vicioso, né? Não, exatamente. O nosso Estado não pode ficar, né, dependente de empréstimos. Nós temos que ter outras alternativas. E o que a gente vê das alternativas? O administrador que só trata de funcionário e de aumentar tributo é um administrador incompetente. E é só o que tem acontecido. Aperta o Estado, está em crise, aumenta os tributos e diminui os aumentos de servidores, deixa de pagar e tal. Nós temos que ter alternativa. As alternativas devem existir bastante, mas começa por isso, combater a sonegação e principalmente reduzir as isenções, que são muito grandes. As isenções fiscais são muito grandes no Rio Grande do Sul. É que diz que trocam as isenções por geração de empregos. Bom, essa é a mesma discussão da Lei Candir, que assim, uns dizem que, não, mas se tira a Lei Candir, nós vamos exportar menos e tal. Bom, mas a competitividade não é necessariamente no tributo da exportação. A competitividade se dá pela qualidade do produto, pela essa tributação na sua produção. Se não alterar, por exemplo, o cara que produz o produto primário, ele tem uma tributação monstruosa sobre os insumos e tal. Se não alterar isso também não adianta. Agora, se altera isso, não estaria se importando com o imposto de exportação. É muito maior a carga tributária sobre a produção desses produtos, né? Agora tem que ter isso, o cara não pode pensar só em governar o Estado e sair sempre com a mesma coisa. Eu vendo o que eu tenho, até que eu não tenha mais nada. É bom, não vai ter mais nada. Tem uma hora que não vai ter mais patrimônio nenhum. E aí tu faz o quê? Né? Não pensa em tirar de quem tem mais, né? Que dê um pouco mais, né? E pegar mais empréstimos. E também ficar sempre o Sim, Estado... tem uma roda, nós sabemos como é que é isso. Empréstimo, quando tu toma o próximo, já é quase o dobro do outro, e o dobro do outro. E nós temos uma questão a ser discutida aqui. Isso o Senado deveria estar fazendo com os nossos senadores. É a questão da compensação que nós temos que ter em relação à Lei Candir. Vamos discutir a dívida do Estado. Para mim, a primeira coisa, tinha que suspender. Segundo, fazer uma auditoria. Bom, chegou lá no fim, nós temos X para pagar realmente. Bom, agora vamos fazer uma compensação também com relação a essa diferença que o Estado do Rio Grande do Sul perde com a Lei Candir, perdeu até hoje.
E vamos compensar, e quem sabe nós vamos sair 0-0. E olha a situação do Estado do Rio Grande do Sul hoje, é calamitosa. Porque, veja bem, quando começou esse governo, logo em seguida já começou a parcelar salário e não tem mal tempo para pagar salário. Mas agora, 1 ano e pouco, conseguiram uma liminar que parou de pagar a dívida e continua igual. Não alterou nada, continua parcelando. Agora já imaginou se cai essa liminar? É o fim do Estado. E, quer dizer, o Estado do Rio Grande do Sul está refém e à mercê das suas relações de empréstimo e de financiamento. Com o governo federal. Com o governo federal. De joelhos com o governo federal, né? Estamos no final do primeiro bloco, aqui com o nosso Cruzando as Conversas especial. Hoje entrevistando o candidato ao Senado, Homer Guedes, do PSOL. Nós vamos fazer um intervalinho, mas em 2 minutinhos a gente já está de volta, não sai daí. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas especial nas eleições, na cobertura das eleições 2018 aqui da RDC TV. Hoje aqui no estúdio recebemos o candidato Homer Guedes, do PSOL, e aqui comigo também o meu colega e jornalista Vitor Dalla Rosa. E você também pode participar do programa através do nosso WhatsApp pelo telefone 99-815-9990. 99-815-9990. Candidato Homer Guedes, a gente falava antes sobre a extinção do Senado, né? Mas na prática, o senhor falava sobre a questão do plebiscito, né? Que o Senado já teve, inclusive, os seus senadores vitalícios lá, né? Só saía quando morria, e isso já foi mudado. Qual seria, de fato, o caminho? Será que seria viável a viabilidade de realmente encontrar um apoio principalmente na classe política, obviamente, para acabar com o Senado? Bom, aí tem 2 coisas que são necessárias, né? Primeiro que uma eleição que foi colocada muito curta, e de forma intencional, né? Porque a eleição com 45 dias, né? Esses nossos parlamentares já fizeram assim, sendo ela municipal, estadual ou nacional, 45 dias não há debate sobre nada. Tu não consegue construir um debate sobre determinado tema. É muito curto. Quando era 3 meses, tivemos eleições no passado com 6 meses, tu fazia um grande debate sobre a cidade, sobre o estado e sobre o país. Bem, então, se nós conseguíssemos fazer uma ampla discussão sobre isso, certamente o povo teria condições de eleger aqueles que estão mais ou menos fechados com essa questão. Porque 27 votos no Senado para esse fim, realmente concordo contigo que não é nada fácil. Mas uma coisa importante dizer para vocês, essa eleição é a eleição mais injusta e mais desigual das histórias das eleições. Por quê? Exatamente no momento em que o povo diz e que quer mudar. Por quê? Claro, porque é o seguinte, primeiro, o fundo que criaram, que é pago pelo povo, o povo está pagando agora nas nossas eleições, aqueles que fizeram a lei do fundo, que são os deputados atuais, colocaram para aqueles que são já quantias enormes. Vou dar um exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, tem deputados federais que ganharão para a campanha do povo brasileiro R$1.200.000 para a campanha. Senadores têm de 2 milhões, senadores aí que terão 2 milhões, e eu tenho R$15.000, certo? Então, olha como é que é a diferença. Como é que o povo brasileiro, que agora está encarregado de pagar as campanhas eleitorais e quer trocar os caras, vai dar dinheiro para os caras que eles querem tirar, que não vão sair nunca. Tem deputado desses que na última eleição que se elegeram, declararam no oficial, e a gente sabe que eles declaram no oficial menos do que é na real, 400 e poucos mil. E agora vão receber 1.200.000. Agora eu te pergunto, mas por que o povo brasileiro tem que dar para esse cara mais do que ele já gastou, cara? 1.200.000 na mão de um candidato a deputado. Mas por que as pessoas precisam tanto dinheiro para fazer uma eleição? Porque não é mano a mano. Eu com os outros vão ver quem é no seu, jogando partido. Então, como eu falei para vocês, então, primeira questão da injustiça, da desigualdade, é exatamente que nós estamos pegando o dinheiro público, e esse é direto do povo brasileiro, para financiar a desigualdade no acesso ao serviço, ao cargo público, o que inclusive para mim é inconstitucional isso. Depois da eleição nós queremos inclusive fazer esse questionamento ao Supremo. Como é que o dinheiro público financia a desigualdade pro acesso ao cargo público? Aqui no Rio Grande do Sul tem vai beirar em torno de 350, 1.200.000 até 1.500.000 a verba dos candidatos a deputados, que já são deputados federais, que já são deputados. Senadores em torno de 2 milhões, 1.200.000, 800.000, 600, os que concorrem conosco. Já nós temos, por exemplo, candidato a deputado federal nosso, do PSOL, por exemplo,
Guto Lopes, em Viamão, que é o nosso candidato a deputado federal, um brilhante vereador que temos lá, ele vai receber 20 mil reais e vai disputar com esse cara que vai receber 1.200.000. 1.200.000 tu tem capacidade de arrumar 100 cara em 100 municípios, um cara em 100 municípios, aí o cara fazer 1.000 votos para ti, 500 votos, cara. Então são duas coisas. Primeiro é essa, primeira desigualdade. E o segundo, e eu digo que esses caras não são bobos, eles fazem as coisas de laboratório. É a redução do tempo, porque a redução do tempo fez com que os partidos pequenos como o nosso tivessem tão pouco tempo que tu não consegue fazer essa relação de fazer um debate. Quer dizer, como é que em 7 segundos eu vou dizer, pelo fim do Senado, vou argumentar, dar as razões, dizer porque eu tenho lá e como fazer. Então, eles foram muito inteligentes. Baixou o deles, mas como eles fazem as coligações, que esse é o grande problema para mim do Brasil, são as coligações, eles têm tempo para vender coisa dele, e a esquerda não tem tempo para falar com o povo. Então são duas coisas, o tempo de eleição de 45 dias que tu não consegue fazer um debate da cidade, do estado, do país, e o tempo de televisão que a esquerda não, tem tão pouco que não consegue fazer um diálogo com a sociedade como precisaria do Senado agora. Porque a gente fica assim, então agora nós temos 14 candidatos ao Senado, e o povo, vamos ver qual é o melhor. Não está na hora de ver quem é o melhor, está na hora de acabar com o Senado. Acabar. Não, os caras dizem, não, mas a gente fala isso aqui e as moscas ficam as mesmas, agora não é das moscas, o negócio aqui ele tem que acabar. Agora, candidato, essa sua análise leva a uma pergunta, a questão da reforma política, né? O senhor acha que a reforma política seria talvez uma maneira de solucionar porque a gente quando se fala aqui em reforma política, se fez uma reforma política para tratar dessas questões, né? Do financiamento de campanha. Agora, essa questão do Senado poderia entrar, talvez, numa discussão de reforma política um pouco mais ampla? A questão do Senado, ela tem que ser objeto de um projeto de emenda constitucional, né? E algumas coisas da reforma política pode ser, não precisa ser por emenda, né? Por processo de emenda constitucional. Na verdade, eu acho que o grande problema do Brasil começa pela uma reforma política. É o grande, não é pela reforma da Previdência, nem de coisa. É a reforma política. Por quê? Porque nós criamos um sistema que nós temos aí acompanhado desde que foi criado, né? Praticamente. Em 1988, quando saiu a Constituição, eu me lembro que alguns juristas e uns políticos antigos da época diziam que nós tínhamos criado um monstrengo, diziam que era uma cabeça de poder executivo presidencialista e um corpo parlamentarista. E hoje se viu que efetivamente a Constituição caminhou para isso. Hoje quem manda e o poder está totalmente do Congresso Nacional, né? Tira presidente, faz o que quer. Bom, esse poder dado dessa forma fez com que realmente nós estejamos, os governantes estão sempre muito dependentes dos seus poderes legislativos. E aí vem o problema das coligações. As coligações é um problema tão grande que eu vou dar um exemplo da minha cidade. Assim. Hoje a minha cidade é administrada por 12 partidos, a coligação é 12 partidos. E no Brasil, coligações muito fortes, tu não precisa fazer mais nada para o eleitor, nem para o povo brasileiro. Tu não precisa fazer nada para se reeleger. Tu precisa ganhar os caciques. Pega os caciques, dá uma coisinha para cada uma teta ali, a barrosa da outra. Tu só faz isso, não? Tu pega os caciques dos partidos, ganhou os caras, deu uma secretaria. E lá no governo federal não sabia, que todo mundo queria a Petrobras, o outro queria a Eletrobras, porque sabia onde era o caixa. Tu ganhou esses caras, ganhou esse partido, isso é uma máquina que ganha eleição. Vocês vão ver agora, as pessoas podem querer o Boulos, ou podem querer o nosso candidato, ou podem querer o próprio Bolsonaro, e alguns outros terão dificuldades, podem ter hoje, mas no decorrer da eleição, que tu não tem prefeituras na mão, que tu não tem condição de colocação, tu se termina. Como nós, às vezes, aqui em Porto Alegre mesmo, a nossa candidata prefeita Luciana Genro, que agora é a nossa candidata a deputada estadual, ela saía bem no começo das pesquisas, não me lembro qual era outra, e depois, quando começa as estruturas ir para a rua, tu não tem perna para isso. Então, as coligações são um problema também, porque os administradores acabam loteando os governos antes da eleição. De forma, assim, muito vil, né? Quer dizer, o cara, eu digo assim, antes das eleições, principalmente outra questão que eu digo que também é um problema desde que inventaram é os 2 turnos, o segundo turno. Por que acontece isso? Uma coisa, os caras acabam fazendo do Estado como se fosse um bolo, assim, com as fatias, saúde e tal, e negociando aquilo antes. E aí, quando tu negocia antes, tu abre muita exceção, tu dá muita coisa pros caras. Que é diferente que depois tu te elegeu e aí tu quer governar, aí tu chama os caras, então, para poder te ajudar a governar, tu já numa situação de prefeito, tu numa situação de governador, tu numa situação de presidente, tu tem outra moral, tu vai dizer, bom, agora não precisa te dar tanto, tu vem, e o cara, todo mundo quer, né? Tem partidos que não botam em candidato nunca só para estar nos governos, para não brigar durante as eleições e botar sempre no governo. Então, em todos os governos, a gente vê o PTB, a gente vê o PSB, estão em tudo.
Então, o eleitor tem que ver isso assim. Nós estamos diante de uma eleição, como sempre tem sido, e principalmente no Senado, ou para governador, em que os caras que concorrem são todos responsáveis pelo estado das coisas que estão aí, e eles vêm para as eleições dizendo que são os caras que vão resolver o que eles fizeram. Eu trouxe o mais interessante do mundo. O Brasil, eu tenho dito isso, claro. O Brasil, não existe um país igual ao Brasil no mundo. Não existe. De riquezas, de não ter coisas, não existe, não tem nenhum. 35 partidos, 35 ideologias políticas. 35 coisas para negócio. Porque esse partido pequeno é só para negócio. É um dinheirão o valor de uma coligação. Aí também entra. Porque a coligação tem essa questão de comprar o cara para a coligação para ter o tempo de televisão. Porque o tempo de televisão tu consegue falar com a sociedade de uma certa forma, né? Então, a reforma política é realmente algo que tem que ser feito. E as pessoas têm que entender e olhar e conseguir ver isso de uma certa forma. O Brasil é riquíssimo. O Brasil tem... Tu cria um boi em 1 hectare, tu tem petróleo, tu tem gás, tu tem 4 estações bem definidas, tudo que plantar dá água em abundância, né? Tudo, cara, tem países que só tem uma coisa, tem um país que só tem outra. Nós não temos 6 meses de neve, nós não temos 6 meses de seca, nós não temos terremoto. Então, como que pode que o povo tenha pobreza? Como é que pode um país como o nosso ter gente passando fome? Como é que pode um país como o nosso ter gente passando dificuldade? Como pode um país como o nosso não ter emprego? Só estamos vivendo essa situação por causa dos que nos governam. As pessoas têm que entender isso. O Brasil é como é, as crises que temos só por causa dos caras que nos governam. E aí chega nas eleições e esses caras vão lá e atocha e mente, e os caras botam neles. Eu tenho dito agora que o melhor instrumento que nós podíamos utilizar era o mudo da televisão. Toda vez que esses caras for falar, dá o mudo neles, porque senão eles se convencem. Não, dá o mudo, eles se convencem. Faz isso sempre. Mas se eles continuar... convence os caras. Mas se continuar esse sistema... Porque para mudar essa reforma política, para continuar esse sistema, não vai mudar nunca. Porque daí a questão da verba partidária, que é um absurdo, realmente. E aí, para mudar isso, a questão do tempo na televisão, para mudar isso também, aí passaria para uma reforma política. O problema é que quem pode mudar isso é justamente quem já está lá. O que muda isso é o voto. O que muda isso é o voto do eleitor. Desde que nós tivéssemos um eleitor com capacidade sobre vários aspectos de entender isso, né? Que primeiro também que tivesse a chance de receber esse debate, que não tem por causa do tempo. E como tu diz, logicamente, quem faz as leis é eles. E se não mudar eles, não muda isso. E o Brasil está num estado muito perto de uma convulsão social, eu acho. Eu acho muito perto, está muito no limite, assim, por uma coisa que história. A gente viu a greve dos caminhoneiros, por pouco não acabou com o governo tempo, por pouco. Se não faz uma negociada ali, se tiver uma nova greve, quem sabe daqui uns tempos aí, daqui uma semana, 2 ou 3, eu não sei se não compromete às vezes, até uma eleição, porque os caras mostraram a força que tem. E se o povo sentisse a força que tem, de uma certa forma, né? Ele mostrou em 2013, né, a insatisfação com tudo e tal, se juntou muitas bandeiras naquele movimento, acabou uma coisa um pouco muito misturada, assim, que não deu para ter uma característica, e também não tinha uma liderança política ou partidária, porque o povo hoje ele não acredita no político, não acredita nos partidos e também não acredita mais nas instituições. Não. Esse é um problema por isso também. E eu quero debater essa questão. Tem gente que quer tirar determinados políticos que tem que ser tirado, outros tem que tirar alguns partidos, e eu quero tirar o Senado, que é uma instituição desnecessária. Nós indo para o Senado, nós temos bandeiras que nós queremos, o que nós chamamos assim de combater as máfias do andar de cima, que eu chamo. Porque o Brasil tem umas máfias instituídas assim, que a gente enxerga e vê, e é imoral, e a gente e o povo parece que não se rebela. Quer dizer, uma coisa são as indicações políticas para os tribunais de todo o Brasil, porque não é só o Supremo, é desde o Rio Grande. Isso é um absurdo. Quer dizer, como é que nós temos uma federação, que nós temos somos a República, independência dos poderes, sendo que o Poder Executivo é que indica os caras do Supremo? Que independência é essa? Né? Daí existe um sistema mais ou menos, aquele sistema de pesos e contrapesos, né, de freios e contrapesos, de que o Executivo indica, o Senado aprova, mas, na verdade, né? É isso. Enfim, esse é o problema do Brasil. O Legislativo aprova, quer dizer, existe teoricamente um equilíbrio aí para... Né, tentar... Funciona muito bem essa questão. O Legislativo e o Executivo, ele realmente tem que ser um sistema de peso e contrapeso. Exatamente, o Legislativo tem que ser um órgão fiscalizador e contestador do outro. E isso é com a governabilidade, que eles chamam, que tem que fazer coligações, é um grande problema, porque as coligações fazem isso, acabam criando e construindo maiorias para aprovar o que querem no Legislativo. E aí não existe no Brasil um sistema de contrapeso, porque, na verdade, o Executivo tem o Legislativo na sua mão, né? Então, eu estava dizendo para vocês, indicações políticas para Tribunal de Contas. Mas como é que o cara vai fiscalizar coisa que até processo quando ele era prefeito, os amigos, os companheiros? Como é que um país, cara,
um ministro do Supremo não se julga impedido de julgar um réu que é cliente do escritório da esposa. Que isso? Que país é esse? Um juiz... Que país é esse em que o juiz e o promotor de justiça ganham auxílio, moradia para morar no que é seu? E nós assistimos isso calado, né? De uma certa forma calado, porque fizemos uma rebordosa coisa, vamos dar 16% de aumento para eles para tirar os 4%. Né? Mas é tudo jogo, não perdem nunca. Tribunais, poder judiciário, todo ano tem uma açãozinha de recomposição de perda de 5, 3, 4, sempre recebendo umas boladas atrasadas. Não tem, se perdeu 2%, não ganha 2% e o resto da classe trabalhadora não ganha isso. Nós temos que discutir no Brasil também uma coisa que eu acho um absurdo, são esses cartórios de registro imóvel e tal, particular e com sucessão hereditária, coisas que são funções, por exemplo, do Poder Executivo, são funções natas. A gente discute algumas estatais que realmente podem não ser uma função estatal, mas o cartório de registro imóvel é uma função essencial de município, de prefeitura. Deveria ser da prefeitura, que tem arrecadações milionárias, tem cartórios que arrecadam 5 milhões ao mês no Brasil, né? Teria que ser da prefeitura, que a prefeitura... Como é que abre matrícula? Que abre um terreno, aprova loteamento, faz a averbação de uma casa, são tudo coisas municipais. São tudo poderes municipais. Então nós temos essas imoralidades que não se resolvem. E são muitas coisinhas. E aí nós vamos ver que o povo brasileiro, aí a gente exige do cara que lá da vila, da periferia, que tem um filho pedindo comida sobre a mesa e não tem o que comer, nada justifica, é verdade, mas que os exemplos daqueles que guardam, que cuidam do dinheiro dele, que administram o dinheiro, tem toda essa imoralidade no Brasil. Né? Nós temos no Brasil político que rouba merenda, dinheiro da merenda dos estudantes. Em outros lugares se mataria o próprio cara. Né? Não só pode depois eu quero vai lá, passar para as perguntas aqui feitas pelos internautas e também pelos telespectadores aqui. Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: o senhor é a favor ou contra a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, principalmente a questão do campo aqui no nosso estado, que no interior tem. A questão do desarmamento hoje, a discussão voltou, né? Nós já tivemos até referendo sobre isso, né? Num determinado momento, em que até a população reagiu de forma contrária que a maioria achava e criou uma coisa anômala, assim, meio que a gente pode comprar, continua as lojas vendendo, mas no Brasil ninguém pode ter, né? Então, isso, inclusive, é que abriu essa discussão, de uma certa forma, com relação ao que a discussão está entre posse e propriedade de arma, né? Hoje tem uma corrente que acha que todo mundo tem que andar armado, posse, né? porte, no caso. A propriedade, a posse da arma. Andar armado na rua como se fôssemos o faroeste, né? E a primeira coisa que tem que dizer isso é que nós só pensamos nisso por causa que o Estado não tem sido presente com relação à segurança. Né? Se nós não tivéssemos o Estado de segurança, porque isso é função do Estado. Né? Isso é função do Estado. E aí também tem uma coisa que eu nunca vi um senador dizer. Nunca vi um senador lutar. Por que a questão de segurança é exclusivamente competência do Estado-membro? Porque a Constituição e a legislação diz isso. Agora a gente vê que vão lá e pedem para o presidente mandar a Força Nacional. Mas não, a nossa legislação diz que é do Estado-membro, Estado do Rio Grande do Sul, que é responsável por isso. Mas por quê? Como? Tem que ser do município, tem que ser do Estado e tem que ser da União. Isso é um absurdo que um senador não lute por isso, que não seja competência exclusiva do Estado-membro a questão da segurança. Bom, mas voltando então, se nós tivéssemos um Estado que desse segurança, ninguém estava pensando em andar armado, porque nós não temos que andar armado, cara, porque nós somos menos preparados que o bandido, nós não estamos preparados para isso, não vamos viver do jeito que está hoje, que as pessoas brigam por qualquer coisa e dizem que vão fazer acontecer. Imagina nós armados. Então, eu acho que o desarmamento tem que continuar como está, não flexibilizar ela. E outros discutem então a questão de ter ela dentro de casa, né? Que as pessoas deveriam ter dentro de casa. Do campo, para se defender. E aí a terceira coisa agora é tentar abrir a questão do campo. Porque abrir a questão do campo, se chega a passar a questão do campo, ele na verdade é como tudo no Brasil. Entendeu? Vai todo mundo ter, porque vai dizer um sítio, vai dizer que tem um sítio, que tem uma coisa. É uma liberação para alguém poder ter. Então, eu sou completamente contrário a qualquer flexibilização, tá difícil essa palavra, da questão do armamento. Acho que não temos que, né? Não temos que ter armamento. A questão de casa é porque nós temos assistido também muitas questões de violência doméstica, sobre todos os aspectos, acidentes, né? Como tem acidentes também de criança e tal. Então ninguém tem que estar armado. Nós tinha que ter um 190 que nós ligasse em 5 minutos para aparecesse o cara. Você tá vendo que o cara tá para entrar, tem um cara estranho, tu ligasse, isso não temos. Nós tivéssemos segurança, o Estado desse segurança, ninguém queria ter arma. É muito parecido com emancipação, eu digo. Normalmente, quem quer se emancipar é porque não está sendo assistido pelo governo da sociedade.
porque os equipamentos públicos não estão sendo construídos. Todo lugar que é bem assistido, ninguém fala em emancipação. Nós tivemos em Viamão um processo muito forte de emancipação da São Isabel, aquela região, uns anos atrás, 2 décadas atrás. Era fortíssimo. Veio um governo que deu muita atenção, nunca mais ninguém falou. Nunca mais ninguém falou. É que nem um filho numa família, se o pai não tem condições, ele vai procurar em outra cidade, ele vai embora, vai trabalhar, vai tal. Então, é a mesma coisa, é o armamento. Se nós tivéssemos grana, ninguém está falando nisso. E virou uma indústria também do município, né? Da criação do município também. Ah, sim, isso foi uma coisa naquela... Que você já recebe para fazer a prefeitura, já recebe salário dos vereadores, já recebe... Sim, se tu olhares os presidentes das comissões de emancipação, todos se tornaram prefeito. Todos se tornaram vereador, quer dizer, tem mais uma Câmara de Vereadores, tem mais tem isso. Verba, tudo certinho. Claro, o Brasil não tem uma estrutura, hoje no estado que está muito difícil isso, apesar de que eu acho que o Congresso Nacional, porque hoje não tem as emancipações, porque está faltando a regulamentação da legislação, né? Nós temos uma legislação quase pronta, mas que tem uma regulamentação que tramita, e no sentido de que a legislação atual diz que num processo de emancipação vota toda a cidade. Né? E, na verdade, eu aí já acho mais justo que quem tem que decidir sobre a sua vida é quem mora na vida. Tem que ser, porque, por exemplo, Itapuã quer se emancipar. Se Itapuã fosse emancipar com 5 mil eleitores, o resto de Viamão com 160 mil, ninguém de Viamão quer perder o Itapuã. Claro. Então, isso é desleal. Por que os outros têm que votar o que está decidindo sobre a tua vida, o que tu tem que ver com a tua vida? Então, essa é uma regulamentação que tem que ser feita, e a falta de regulamentação não possibilita emancipações hoje. Hoje não tem como se falar, porque não tem regulamentação. Ah, perfeito. Só para concluir essa questão da segurança, candidato. Então, o que o senhor proporia, no caso? O senhor proporia a maior autonomia para as guardas municipais, nessa questão da segurança, a unificação, a federalização das polícias, a unificação das... Como é que o senhor acha que seria o melhor caminho? Eu não domino muito essa matéria com relação especificamente às polícias, assim, né, tia? Eu acho, primeiramente, uma das teses que eu tenho é que deve ser responsabilidade do município, do Estado e da União. Digo isso porque hoje já temos aí Sapucaí, se não me engano, negócio do município, que a guarda municipal é maior que o efetivo da brigada. Né? E nós sabemos que segurança, parte da questão de segurança, que claro, não é só isso, né? Nós tivemos, por exemplo, nós temos um problema de desemprego, nós temos um problema da questão de educação, né? Olha os nossos índices que saíram agora, aí é uma vergonha e tal. Então, parte é efetivo. Não temos efetivo, não temos investimento em polícia, não temos investimento, né? E aí eu acho que realmente poderia agrupar, né, a boas condições de uma polícia federal com outras polícias, se tivesse um organismo que unificasse as polícias, né? Mas eu acho que, na verdade, é isso, o efetivo é fundamental. Porque a gente já tem ajuda da Força Nacional aqui também, teve até a intervenção militar no Rio de Janeiro. Isso lá no Rio que tem se mostrado que a intervenção lá não alterou nada, ao contrário, todos os índices de tiroteio, de crise, aumentaram, né? Até porque eu acho que o Exército Brasileiro não está preparado, nem coisa para esse tipo de policiamento, de atuação na sociedade, né? É um erro eu acho bastante grave, tu pegar um exército, uma gurizada que está servindo por um ano, não sei o quê, e colocar numa situação de que é um crime organizado e muito mais profissional que é no Rio de Janeiro. Tu tem do lado traficante, tem do lado milícia, que então deixa que nós aqui resolvemos, mas tem que pagar tanto, é um sistema muito já complexo e avançado, né? E voltando à questão ainda dos impostos, aí que a gente entra na questão da segurança, se fosse responsabilidade também, o Estado diz que não tem dinheiro para investir, nem no efetivo, também no pessoal da reserva, também no caso da Brigada Militar. Da reforma, então, desse dinheiro que vai passear em Brasília e que não volta. Isso seria, então, os impostos teriam autonomia dos estados, então, e não passariam pela União? Exatamente. Eu acho que nós temos que ter uma concentração, tanto do ponto de vista da legislação, ou seja, o Estado poderia determinar alguns tributos diferentes, ou unificar um tributo, cobrar dos ricos, de quem tem mais, né? Hoje o nosso sistema tributário é extremamente injusto. Como eu disse, quem paga é o pobre e a classe média. Nós temos que tributar lucro. No Brasil não é tributado iate. Sabiam? O nosso carro é tributado. Iate e jatinho não é tributado. Não tem tributação para iate e para jatinho. Mas e aí o cara compra o Fuquinha, tem tributação? Porque dizem que tem menos iates do que carros, né? São muito poucos, né? Então é mais fácil tributar o carro que tem bastante, né? Então nós temos que tributar o rico, nós temos que tributar o lucro, nós temos que tributar o patrimônio do cara. O cara constitui um baita de um patrimônio, bom, é ali que tem que ser tributado. O que ele vem ganhando em cima da exploração do que ele faz através da sua empresa ou outras. Então nós tínhamos que
acabar com essa carga tributária, esse monte de tributo e ter uma tributação isso. Eu ia dizer. Um único tributo aí. Porque qualquer maneira, mesmo sendo para tributar a classe, os ricos, falar em aumentar tributo já é uma coisa assim, falar em imposto. Não seria também simplificar esses impostos, que a gente não sabe o efeito em cascata. A gente, quando compra um produto ali, né, a gente paga, por exemplo, no caso dos automóveis, a gente paga o IPVA, daí a gente para melhorar as estradas, para ter ali uma condição de andar. E aí você vai numa estrada e paga um imposto também. Num produto que você compra no supermercado já está embutido ali ICMS, já está embutido uma série de outros impostos. Não seria melhor, voltando ao exemplo dos Estados Unidos, casualmente, da questão do more tax, mais uma taxa ali, que quando o sujeito vai vender para você um produto, ele diz, o valor é R$50, mas eu estou lhe cobrando 100, mas 50 é taxa. Não vai ficar para mim. Mas eu tenho que lhe cobrar. Na verdade, eu acho assim, veja bem. Nós temos uma carga tributária que nós, classe média e pobre, trabalhamos 42% do que nós arrecadamos pagamos tributo. Eu acho que a relação no fato de que nós tirássemos da classe média e do povo brasileiro essa carga tributária de 42, isso geraria maior consumo, esses caras poderiam consumir mais. E é uma roda, né? Esse consumo aqueceria de alguma forma a economia bem maior. Mas o problema é que a carga tributária e o sistema tributário é injusto. Injusto porque o cara que ganha 12, 15 mil ao ano, 27 está pagando imposto, e um cara que ganha 1 ou 2 milhões não está pagando na maioria das vezes. Então, o que nós temos que tributar, para mim, é o patrimônio, é o lucro, é o que o cara ganhou, né, pela sua exploração, o que ele está enriquecendo. Essa seria na sua proposta de reforma tributária, essa seria a principal... Uma tributação sobre fortuna. A tributação sobre o lucro, mas tributação sobre o patrimônio. Isso que o Cláudio falou da simplificação do sistema tributário, o senhor não acha que seria importante também? Sim, tirar impostos, tirar, mas é que eu digo, tem que ser um imposto só, 1 ou 2, mas sobre o lucro. É sobre o lucro, é sobre a fortuna do cara. Bom, tu tá enriquecendo, então tá bom pra ti, né? Agora tu precisa ganhar tanto assim, não vai pagar a sociedade. Porque quando um cara ganha 10 mil, ele deixou 10 caras com menos 1.000. É assim que funciona o capitalismo, não existe outro sistema. Eu tenho 100 mil porque eu deixei 10 caras com menos 10. Então, agora, tributar o pobre, cara, só pobre paga tributo. É no fim do mês ali, já descontado da folha. O cara ganha 3, 4 mil por mês, desconta já 800 na hora, cara. E como eu disse, o empresário bota no preço. Ele aumentou o tributo, bota no preço. Sim. E nós não temos saída. O pregador nosso tira na hora. Candidato, já que a gente está falando aqui de tributação, enfim, de economia, a questão do ajuste fiscal. Como é que o senhor avalia a necessidade de ajuste fiscal, já que tem muitas linhas que defendem o ajuste fiscal como uma forma de recuperar a capacidade de investimento do Estado, e outras linhas já defendem o contrário, né? Qual é a sua visão em relação? Eu vou só pedir licença, porque a gente tem que chamar um intervalinho, então, no terceiro e último bloco, então, a gente volta aqui com o candidato ao Senado sobre a questão do ajuste fiscal aqui no Cruzando as Conversas. Não sai daí um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Cruzando as Conversas, hoje conversando com o candidato ao Senado, Romer Guez, do PSOL. Comigo aqui também o meu colega e jornalista Vitor Dalla Rosa. E no bloco anterior o Vitor casualmente fazia uma pergunta sobre o ajuste fiscal, Vitor. Pois é, candidato, eu pergunto para o senhor, qual é a sua visão em relação à necessidade, né, do ajuste fiscal no Executivo, em relação à importância, né, de o Estado manter o equilíbrio das suas contas, né, manter suas contas em dia para recuperar a sua capacidade de investimento? Bom, na verdade, assim, lógico que qualquer Estado deve buscar exatamente o equilíbrio nas contas, né? Mas todos os programas de ajuste fiscal que nós temos visto por aí, que quando falam, ele procura, e a grande linha, né, do ajuste sempre é sacrificar gastos públicos na área social, servidores, né? Então a gente não vê assim, ou às vezes inclusive passa por... Nós temos uma legislação que termina acho que esse ano com relação ao aumento do CM e tal, que vai ser discutida já na nova bancada no ano que vem, né, no novo
mandatos dos deputados estaduais e que provavelmente, né, vem sempre aquela mesma fala de que, se tirar isso piora, e falam que a Assembleia Legislativa não vai receber tanto e que as coisas vão cair. Então, assim, nós temos que ter efetivamente um projeto de buscar recursos para os estados em outras alternativas de recursos, né? Não podemos pensar só na questão fiscal e não pensar na questão arrecadatória, de aumentar a arrecadação sobre outras formas, né? Deve ter várias formas que temos que pensar para estimular a arrecadação, né? E a criação e o aumento da receita do estado, antes que nós tenhamos que pensar sempre na mesma forma de achatar funcionalismo público, a classe trabalhadora, né? Para aumentar a arrecadação, o senhor acha que está o estímulo à economia, quer dizer, fazendo a economia crescer, aumenta-se a arrecadação. Esse seria a principal... Eu acho, por exemplo, que nós temos que trabalhar muito com relação à própria carga tributária, como eu falei antes. Quer dizer, se tu diminui a carga tributária, há mais, e como quem paga é o pobre, a classe média, como eu digo, há mais investimento, há mais consumo com relação a isso. E a máquina toda se aquece, né? A gente vê o quanto aquece a máquina quando tem um 13º, quanto aquece a máquina quando o Bolsa Família tinha um número grande de pessoas, ou qualquer aumento que se dava, né? Por quê? Porque essa enorme classe de consumidores, que é a classe média, média baixa, né? Hoje ela está engessada no sentido que ela não consome do que ela ganha, parcela muito grande vai para tributos. E a gente não vê os tributos retornarem efetivamente em alguma coisa para a sociedade, para o cidadão, né? Um outro assunto, a gente falou sobre a questão da segurança, eu queria saber a sua opinião. Candidato, o senhor acredita que a liberação das drogas geraria problemas na segurança pública ou que o caso deveria ser tratado como um problema de saúde pública? Votaria a favor da liberação das drogas todas? Como é que seria isso? Sem dúvida nenhuma, tem duas questões. Uma questão de saúde pública e outra questão de segurança, né? Não tem como dizer que não tem... A questão da droga hoje não representa algo muito importante na questão da segurança, porque nós temos nos presídios no Brasil 70% que são relacionados à questão da droga, né? Do tráfico de drogas. Quer dizer, então hoje, para resolver também a questão da segurança, nós temos que ter uma política para a questão da droga, né? Da droga em si. Com relação à liberação, né? Nós somos do pessoal extremamente favorável à liberação da maconha no primeiro momento. Porque nós achamos que no Brasil, eu sempre digo isso, se tu proibir a Coca-Cola, no outro dia tem uma máfia da Coca-Cola, tem um cartel da Coca-Cola, né? Qualquer coisa que tu proíbe no Brasil, tu cria máfias que giram em torno dela. E esse é um problema para nós, né? E aí é uma grande discussão com relação a isso. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter uma política com relação às drogas que nos ajude a enfrentar a questão da segurança e elimine grande parte do que é a insegurança em relação a isso, né? A gente vê hoje, por exemplo, o número de homicídios que tem, tu vai olhar 70%, 80% é decorrente das guerras de facções, dos problemas relativos ao tráfico de drogas, né? Qual era o outro negócio que você tinha falado? Tu falou... Não, justamente se o senhor votaria ou não a liberação, né? Sim, nós somos favoráveis à liberação, né? Somos favoráveis porque nós achamos que não está aí, não é aí o problema, né? E a questão da saúde. É claro, a liberação não acontece por dois fatores no meu ponto de vista. Um fator é esse. Se tu libera a droga, né? Tu vai ter que tratar as pessoas. E eu acho que as pessoas devem ter a liberdade de escolher se querem fazer uso ou não. Agora, o Estado tem que tratar, o Estado tem que dar tratamento. A segunda coisa, uma coisa que eu tenho colocado na questão da maconha é o seguinte: a maior produção agrícola econômica nos Estados Unidos hoje, a maior arrecadação do produto agrícola nos Estados Unidos é a maconha. Pouca gente sabe disso. É a maconha o produto de maior arrecadação. Tu acha que os Estados Unidos quer que o Brasil libere com os campos que tem, o plantio e tudo mais? Aí é um interesse político muito grande sobre isso, né? É uma coisa que eu digo. E a segunda, então, é a questão da saúde, que realmente tu liberta, tem que dar saúde. Agora, alguns dizem que a maconha é a entrada. Não, a entrada é o álcool. Normalmente, qualquer guri vai beber antes do que fumar o primeiro cigarro de maconha, né? E no Brasil é legalizado. Porque já não há essa concorrência com outros estados e porque arrecadam muito sobre isso. Mas o Estado brasileiro sabe o quanto é o custo, quanto é grande de dar saúde para tratamento do alcoólatra desse pessoal. Então, isso é uma das questões que a gente acha que barra esse desenvolvimento, assim, né? Esse avanço da questão da liberação das drogas, né? Outra questão que passa pela saúde também é a questão polêmica da liberação do aborto. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, na verdade, assim, nós não somos favoráveis ao aborto. Ninguém é favorável ao aborto. Nós somos favoráveis à descriminalização do aborto. Por quê? O aborto no Brasil é livre. É mentira quem diz que o aborto no Brasil não é feito, não é livre. Não é. Quem resolve por não ter, faz.
A verdade é que quem resolve fazer aborto no Brasil faz. O problema é que quem morre são os pobres. Porque os ricos fazem clínicas boas ou não fazem. Fazem clínicas ricas, clínicas boas, nada acontece. No Rio Grande do Sul não temos altos índices de morte por isso, mas no norte, nordeste, outras regiões, é alto índice da mulher que morre em função de fazer aborto em clínicas clandestinas. Ora, então, primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto da própria mulher ter direito sobre escolher, sobre o futuro da sua vida. Ora, como disse, o homem que engravidasse já tinha resolvido isso. E o homem, que papel tem nisso, engravida e não tem papel nenhum, nem responsabilidade nenhuma. Então nós queremos que deixe de ser crime e o Estado dê o tratamento e faça, que não tem que ser nas clínicas. E isso é outro problema. A mesma questão. O Estado não aprova porque ele sabe que vai ter o ônus de fazer, tratar. Ele não quer fazer isso, né? Então, no Brasil o aborto é feito, né? Normalmente quem decide por isso faz, né? Acontece que os pobres, as mulheres pobres acabam, né, na maioria das vezes tendo esse problema, morrendo ou não, né, na mão de clínicas aí clandestinas e tal. Então nós somos a favor da descriminalização do aborto, sim. Não, falando em a questão de saúde, né, gostaria de uma avaliação do senhor a respeito do SUS, que é considerado, né, um sistema modelo, né, paradigmático no mundo. E já pegando o gancho também da questão, já falando de orçamento público, pegando o gancho desse episódio trágico que aconteceu essa semana, um incêndio, ontem, né, enfim, o incêndio lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, eu não sei se foi o ministro da Cultura ou o ministro da Educação dizendo que, ou alguém fazendo uma crítica a respeito de que, na verdade, não falta orçamento, falta no Brasil, né, falta gestão. Né, recurso existe, falta gestão. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso, tanto nessa questão envolvendo o SUS como a questão... Isso, exatamente. O SUS, né, é um programa, né, é um sistema, para mim, um dos mais completos e relativamente eficaz do mundo, sim. Poucos países têm esse sistema de que, tu adoeceu, tá lá, não precisa apresentar uma carteirinha, provar que arrecadou ou pagar alguma coisa. Nesse sentido, sim. Só que no Brasil, nós temos o problema que também, como os tributos, é da sonegação e das isenções muito grande. Os estudos dos servidores que trabalham na área de fiscalização, de auditoria e levantamento com relação às questões de previdência e tal, dizem que o sistema ele se pagaria se nós não tivéssemos esse número de isenções. Por quê? Tu vê, por exemplo, um banco Itaú, quando podia, dá 400, 300 milhões nas campanhas políticas. E ele é um dos maiores devedores, deve mais de 800 milhões, por exemplo, né? Então, nós temos um problema isso, assim, de ter uma eficácia na fiscalização, na arrecadação do sistema, na colaboração daqueles que são os que devem colaborar no sistema. Então, o SUS, eu acho que é algo que tem que ser apenas isso, aprimorado, mas que o cidadão tem que ter direito à saúde plena, chegar e ser atendido no médico. E a questão da administração, como o Vitor falou, dos recursos, que falta não é recursos, é gestão. Tem uma... Não, exatamente, como eu disse antes, assim, nós vivemos um país em crise por causa dos nossos gestores, por causa de quem nos governa. Por exemplo, nós vamos assistir na televisão agora, nos programas de TV político, os candidatos dizendo que vão fazer da educação resolver o problema. Eles sabem que tem um problema de falta de creche e que vão resolver, mas é mentira. É impossível, tu sabe por quê, Cláudio? Porque eles acabaram de provar uma PEC 55 que diz que por 20 anos vai estar congelada as verbas sociais. Por 20 anos o valor gasto vai ser o mesmo, na educação, na saúde e na segurança. Então mentem quem diz que vai melhorar, porque vai resolver. Por que mentem? Se hoje, com o dinheiro que tem, a população que tem, a demanda que tem, tu tem X, já é o ruim, a certeza que nós temos é que a demanda aumentará. Né? Na educação, na saúde, porque a população vai crescer. E o dinheiro está congelado por 20 anos. Então, como é que esses caras têm a cara de pau de chegar de dizer que vai melhorar quando eles votaram efetivamente o congelamento por 20 anos, que é a aplicação dos recursos que a gente fala? Quer dizer, como é que eles não vão aplicar mais recursos nessas áreas? Como que essas áreas podem melhorar? Só pode piorar. E como que o Senado pode fazer essa questão da independência do Estado? Por exemplo, não ficar submisso a uma renegociação da dívida com a União, no sentido de dizer também que não pode investir também numa série de ações sociais também. O governo também, federal também impõe para o governo estadual, além da questão do que a gente já falou das vendas das empresas estatais. Como exatamente quebrar esse ciclo, bater de frente com o governo federal? Bom, na verdade, tem que abrir uma grande discussão no sentido de que eu acho, né, particularmente, de que a vida se dá muito no município.
Eu sempre vejo isso muito. A vida se dá muito no município, onde o cidadão tem a porta do vereador, a porta do prefeito e as suas necessidades e que ele sabe aonde correr. Ele vai numa UPA e ele vai reclamar do político e coisa assim. Então, a concentração maior, nós deveríamos lutar. Claro que tu precisa de aprovação, maioria no Congresso e tudo mais, que tu sabe que hoje os governos e o Congresso estão, como eu disse, já numa coisa só, né? E aí teríamos que ter um sistema em que concentrasse uma maior riqueza tributária, um maior conjunto de recursos ao município no primeiro momento. E segundo ao Estado, porque eu acho que, como eu disse, a União, quando tu tem uma federação que é falsa, essa União é um ente difícil de entender. Porque o município tem território, população, outro e tal. O Brasil também tem seu território, sua população. Mas quem tem as atribuições mais diretas para a sociedade é o município e depois o Estado. E muito pouco a União, apesar que nós temos alguns sistemas que estão na mão da União. Então, a concentração de recursos no município, no primeiro momento maior, no Estado e bem menor da União, é o que devemos buscar, né? Uma concentração maior na mão dos municípios. Num primeiro momento e depois a questão do... Nós precisamos, né, de uma reforma muito grande. Nós precisamos de reforma tributária, nós precisamos de reforma política. Reforma tributária é urgente. Falando em reforma, então, candidato, a gente tratou exatamente aqui de reforma política tributária. Não falamos da reforma da Previdência. E essa questão da Previdência é uma questão polêmica, ela já foi tratada, né? Estamos aí num processo de... Né, estamos num período de transição, assim, de um sistema, né, para o outro, desse modelo 85-95, que vai começar agora a aumentar gradativamente. Agora, a população está envelhecendo, há quem diga que essa reforma vai ter que ser feita, vai ter que ser mexido um pouco mais a fundo. Qual a sua proposta? Há gente que diz que não haveria necessidade de reforma, porque é mal administrada também. Exato. Bom, na verdade, todas as reformas que vieram sendo feitas nos últimos anos, ela sempre foi ruim, né? Ela sempre foi contra o trabalhador. E eu até tenho uma teoria que a gente deveria se aposentar mais cedo, sim. Porque tu se aposentaria com a força, com capacidade de força de trabalho, com relativo auge da tua capacidade intelectual, física e tal. E tu aposentado, tu iria investir numa outra área, tu ia abrir um negócio, tu ia para um segundo coisa. Isso enriqueceria o país. E tu aposenta o cara quase morrendo, né? Tu aposenta o cara morrendo, quando ele se aposenta, ele já está doente, tu entrega para o Estado para dar assistência de saúde e tal. Então, bom, a reforma de Previdência que nós assistimos aí, os modelos que estavam aí, nós somos completamente contrários, não tem porquê, porque bota sempre a responsabilidade sobre o funcionamento, ou, né, sobre o cara que contribui, né? E muito pouco sobre a empresa e com relação a esses aspectos. E nós temos aspectos assim, se utiliza, que aí também é a questão do Estado-membro, é a questão do Senado que deveria atuar nesse sentido. Nós vamos fazer uma reforma da Previdência, porque a nossa população está envelhecendo, então nós temos que aumentar o tempo de contribuição. Nós temos diferença muito grande, né, do tempo de vida entre quem mora no Sul, no Sudeste e quem mora no Norte. Aqui nós temos longevidade a 75 anos e lá ainda está a 60, 54, 55. Essas questões não deveríamos ser... Um Senado teria de fazer essa discussão das diferenças regionais que nós temos num país continental como o Brasil. Mas aí vem uma reforma da Previdência que bota tudo no mesmo. O tempo de desemprego de região para região que tu fica entre pegar um emprego ou outro, isso não deveria ser levado em consideração, né? O nível de formação de algumas regiões, porque isso se avalia tudo, em que tu possa ter uma oferta de emprego maior ou menor. Então, tudo deveria ser levado em consideração. Então, esse é o problema. O problema maior é que quando vem a reforma da Previdência, é sempre para onerar o contribuinte, né? Aquele que efetivamente presta o serviço, e não as empresas, que nós temos esses monte de refis e outras coisas que sempre isenta tudo da parte da empresa. Aí, quando tem que resolver o problema da Previdência, sempre recai em aumentar a contribuição daquele cara, mas nunca das empresas, né? Raramente das empresas, né? O Pacto Federativo resolveria alguma coisa, não? Se nós tivéssemos uma discussão exatamente entre senadores, em que pudesse sentar numa mesa representações do Estado com sentido de igualdade e fazer a discussão nesse sentido, sim. Agora, nos gabinetes políticos da administração pública, dos executivos, eu não acredito. Não acredito. Candidato, só para concluir um pouco essa questão do papel
do senador em relação a defender os interesses do Estado. O senhor falou muito sobre a questão da dívida do Rio Grande do Sul e também se fala muito sobre a necessidade de fazer um ajuste, um acerto de contas, né? Porque assim como o Estado deve muito para a União deve muito para o Estado, né? A Lei Candir é um exemplo, mas há outros exemplos também. O senhor acha que o Senado ele poderia atuar no sentido de fazer uma pressão junto à União para que houvesse um encontro de contas, né, entre estados, entre o Estado do Rio Grande do Sul e a União? Sim, esse seria essencialmente o papel do Senado. Mas como eu disse no começo, o Senado Federal ele não atua, mesmo que tenha essa paridade de 3 por coisa, como se fosse dar uma igualdade, eles não atuam com prioridade o interesse do Estado. O prioridade é da bancada. Eles votam por posição de bancada, posição do bloco não sei o quê, do bloco empresarial, do bloco religioso, do bloco das armas, do bloco do ruralista, ou do bloco de oposição, quer dizer, em situação, quer dizer, se o governo tem a tal proposta, a situação vota inteiramente conjunto, sem os interesses do Estado prevalecer. Parece até que os Estados são todos iguais, e aqui nós falamos várias vezes que existe muita coisa de diferença dos Estados, né? Então esse é um problema sério. Não há no Senado a discussão e o debate efetivo dos interesses, né, para regular as relações entre os estados, né? A guerra fiscal entre estados é muito grande, né? Onde é que nós enxergamos esse debate? Não enxergamos esse debate no Senado, onde seria a casa que deveria, né? Nós cansamos de ver o pessoal no Facebook botando, olha aqui, a gasolina aqui em Florianópolis, às 3 e coisa. Bom, mas na verdade a carga tributária é que é diferente. E ontem tinha um que o cara, não me lembro que município era, secretaria, recebia gasolina de Canoas. E está R$1 quase, não sei quanto lá, mais baixo do que aqui. Mas o problema é esse. O imposto reduzidíssimo, né? Santa Catarina passou a fazer uma carga tributária menor para poder expandir e tem dado resultado, ela tem tido resultado. Mas só que tu tem que ter uma política dos vizinhos, pelo menos, debatida, né? Tu não pode... E essa é a função, né, que deveria ter o Senado. E nós falamos em várias funções e realmente a gente vê que não encontra esse debate. Aliás, Santa Catarina tá dando um banho aqui em administração, tá dando um laço aqui no Rio Grande do Sul. Quem conhecia a nossa relação com Santa Catarina em 2, 3 décadas, então, hoje os caras estão lá, exatamente. Né? E reduziram muito a carga tributária na produção. Exatamente. Na produção. E aí aumentaram, exatamente, mas aí aumenta a arrecadação do consumo. Sim, a pessoa sobra para fazer. Sobra para consumir. E a máquina é uma engrenagem, que você consome mais roupa, a indústria fabrica mais, dá mais emprego e assim vai indo, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa especial, do nosso Cruzando as Conversas especial aqui. Temos cerca de 10 minutos. Uma pergunta que a gente fez também para os candidatos a governador e também a vice-governador. A questão, teria como, por exemplo, o senhor falou em terminar com o Senado, teria como fazer medidas, por exemplo, a gente comentava antes, o senhor falava sobre o custo do Senado, 4 bilhões de reais por ano. No ano passado foi 4 bilhões e 200 milhões no ano passado, executado o gasto que houve com o Senado Federal. 30 milhões, fora o gasto da máquina do Estado, só cada senador custou assim 30 milhões, mais a administração e tudo mais, né? Teria como, já que a gente falou que também acabar, extinguir, seria um pouco mais complicado, diminuir esse gasto? Os assessores, essa pergunta, né, também. São 10 mil funcionários para 80 e poucos. Só pegando o gancho, Cláudio, além disso, também o senhor acha que numa eventual reforma ou mudança, em vez de extinguir, por exemplo, diminuir o número de senadores, em vez de 3, 2 ou 1 por estado, e também a questão do mandato, o senhor acha que o mandato de 8 anos está de acordo? Bom, eu tenho a proposta de terminar com eles, então não tem nem discutir se o mandato vai ser de 8 ou de 4, eu quero terminar, né, cara? E porque assim, se tu reduz o mandato, na verdade, se é de 4 ou de 8, vai entrar mais 81, né? Então nós queremos terminar, então tu vai reduzir de 1 para 2, o problema maior é que a falta de função, não há função, então não justifica 3, mas não justifica 1 também. Porque não tem função nenhuma, entende? Né? Agora, hoje, uma das poucas funções ainda que tem o legislador no município, no estado, é o fato dele aprovar, discutir, debater e construir o orçamento. Ah, sim. Né? Isso ainda passa. E tem a prerrogativa do legislador poder mexer. Então,
Quando os orçamentos vão para o Senado, vão para o Congresso Nacional, os senadores, assim como o deputado, têm condições de fazer essa redução, né, dos gastos com relação às casas, né, as duas casas. Agora, tu precisa ter a vontade política desses caras para fazer. E a verdade é que é sempre o contrário. Na verdade, eles querem puxar o Judiciário, quer mais dinheiro, o Senado quer mais dinheiro, a Câmara dos Deputados quer mais dinheiro. Nós estamos assistindo agora um verdadeiro golpe, né? O Judiciário se deu um aumento de 16% e pouco, o salário mínimo era para ser mais de 1.900, mais de 1.600, e aí já baixaram para 1.600, não tem para o salário mínimo. Mas aí o presidente disse agora que vai botar no orçamento o aumento do Judiciário, mas vai mandar uma medida para ser aprovada que deixe isso para 2019. Ora, se os juízes, qualquer juiz que entrar na justiça, os juízes vão dizer assim, tem uma lei que autorizou o aumento? Tem, tá certo. Tem no orçamento? Tem, bom, então não tem mais o que fazer, tá tudo certinho, vamos receber. Quer dizer, por quê? Porque ele está colocando no orçamento. Se ele realmente não quisesse dar, ele não colocaria no orçamento como está colocando. E a mesma coisa são os parlamentares, quer dizer, eles não vão deixar de colocar e reduzir os gastos. Eu acho que reduzir o número de senadores não altera muito. Também um debate que a sociedade deveria fazer é a redução do número de deputados federais. Quer dizer, não, a quantidade dá mais representatividade para as regiões, tu tem mais um deputado perto de ti, mas não garante, né, o bom aprovamento do projeto, bons projetos, não garante, essa qualidade está no debate sobre as coisas. Quer dizer, tu faz um debate com 513 e tu faz um debate com 100 ou 200, pode ser até melhor, não tem? Quer dizer, tu pode ter um produto maior de um debate de 100 e poucos. Então, discutir o tamanho da Casa Legislativa, do número de deputados federais, eu acho que também tem que ser discutido. Eu acho que nós temos que discutir a partir dessa eleição imediatamente o fim desse fundo, né, para campanha, desse fundo especial de campanha, pago pelo povo brasileiro, do jeito que está, mas eu defenderia que o povo não tinha que estar pagando, acho que tinha que ser cada um no seu, com a mano a mano. Tu tem dinheiro, os mais ricos ter vantagem, porque tinham mais dinheiro para botar. Bom, mas aí o cara que não tem dinheiro, mas pelo trabalho que tem, pelo partido que representa, pelas ideias que representa, poderia vencer um cara do dinheiro, mas não nesses níveis aí, sim. Não se pode entender que o Brasil falta tanta coisa, né? Falta tanta coisa, e aí o brasileiro está financiando campanhas no valores de 3 bilhões e pouco. Mas a questão do financiamento por empresa, a doação de empresa, o senhor foi uma maneira também de tentar evitar a corrupção, né? Qual a sua... exatamente isso, assim, quer dizer, eu ainda acho que os empresários ou empresas financiando ainda está mais justo sob o ponto de vista do que esse fundo. Por quê? Porque as empresas ainda escolhiam o seu cara, né? Assim, quer dizer, eu financio o cara porque eu quero que o cara vá, a empresa, ou esse ou aquele. E hoje são os caciques dos partidos, nós pegamos um caixa, um dinheiro para dar para os caciques dos partidos e eles que vão escolher quem é os caras que eles botam, né? Então, agora, o bom é que não tem esse financiamento e que cada um vá com o seu. Agora, a proibição das empresas, ela gera, com certeza vai gerar, e nós vamos ainda descobrir, que os parlamentares, muitos parlamentares, vão acabar sendo financiados para o crime organizado. Porque o crime organizado já trabalha, né, no Caixa 2, já trabalha de forma obscura, já trabalha, né, sem transparência, né? Então nós vamos ver isso, porque na verdade vai continuar ocorrendo o Caixa 2, a proibição, né, não vai eliminar isso, né? Com certeza não elimina isso. O fundo especial, ele está completamente deturpado, contribuindo para que se mantenha os caras lá. E então é a reforma política que nós poderíamos efetivamente corrigir isso tudo aí, né? O programa, infelizmente, está chegando ao final. A gente tem cerca de 3 minutinhos. E a última pergunta, então, que eu faço para o candidato do PSOL, o Romer Guess, é aquela pergunta que a gente faz no final para os governadores e para os candidatos a governador e para os candidatos a vice-governador também. Por que o senhor quer ser senador da República? Bom, primeiramente assim, porque a minha entrada lá, se eu conseguir, eu elimino um desses outros aí que é os mesmos de sempre, né? Primeira coisa é essa. Eu estando lá, não vai estar esses que levaram o país, o estado até ao estado que estão hoje, né? O estado, mesmo o estado do Rio Grande do Sul, no estado que estão hoje, eles que fazem o Brasil, o país e o estado estar nessas condições, e que todas as eleições vêm aqui dizer, né, que são a solução para as coisas os problemas que eles criaram. Então, primeiramente, elimino um desses aí que representam, né, a mesmice, né, o conservadorismo.
e os fins de carreira, como eu chamo. E o segundo, porque é preciso que eu vá para o Senado para abrir essa discussão, porque tu no Senado tem toda uma estrutura para fazer essa discussão no Brasil inteiro, viajar, botar os caras, porque essa é uma discussão que tem que ser aberta imediatamente. Assim como em um determinado momento no Brasil, alguns grupos se organizaram para discutir, que queriam o retorno da monarquia. Nós tínhamos um defensor que era aqui do Rio Grande do Sul, o cara que fez a defesa lá no Congresso Nacional, era o cara que hoje é procurador da Assembleia Legislativa. Nós tínhamos quem defendia o parlamentarismo, mas isso se criou um grande debate na sociedade que forçou que houvesse essa discussão. Então nós temos que utilizar o Senado para fazer essa discussão, né? Buscar essa discussão na sociedade. A sociedade precisa começar a discutir sobre suas instituições, né, que são imorais, como uma delas é o Senado brasileiro, essas indicações para os tribunais, os nossos tribunais militares. Então temos muita coisa para discutir aí, né? Então é por isso que a gente acha que tem que estar lá. Tá certo, candidato ao Senado, então, Romer Guess. Pelo pessoal, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu agradeço aí a oportunidade que vocês nos dão, né? Diante dessa desigualdade de tempo de TV, pô, que vocês estão fazendo para o povo rio-grandense, nos dando 1h30, né, para poder a gente fazer um debate com a sociedade, principalmente partido pequeno como o nosso, que não temos televisão, jornal, que tudo tem candidato, é uma satisfação muito grande e fico muito agradecido. Obrigado. Vitor Dalla Rosa, meu colega jornalista, obrigado pela participação e obrigado pela participação também de você de casa. Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 5 de setembro, série de entrevistas com os candidatos ao Senado continua e a partir das 10h30 da noite, João Augusto Gomes, do PSTU, será o entrevistado. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Uma ótima noite para você e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.